Quem inventou a palavra dinossauro? Qual a sua origem? Por que ela é tão utilizada em determinados grupos de animais? Se você quer saber disso, o vídeo de hoje explicará o porquê dessa palavra e quem desenvolveu essa palavra. Bem, para começarmos, nós precisamos entender que fósseis de dinossauro eram escavados há muitos e muitos tempos antigos, muito antes da palavra dinossauro existir no vocabulário. Ué, mas como assim? É muito simples. Fósseis já eram escavados na Grécia Antiga, nos tempos romanos, pelos pesquisadores da época. Porém, a palavra dinossauro foi surgir somente no século XIX. E nós sabemos que em culturas antigas nós tínhamos criaturas de lendas e de mitologias, como Pégasus, Grifon, como unicórnios, dragões, tantas outras criaturas que nós vimos em representações de lendas e mitos de várias culturas muito antigas. Algumas delas sugere-se e há evidências de que podem ter sido baseadas em fósseis que foram escavados nos tempos antigos. Como, por exemplo, no livro The First Fossil Hunters, de Adrienne Mayor, é um livro que conta alguns achados e algumas evidências de criaturas antigas muito similares a esqueletos de fósseis de muitos animais que nós temos registrado hoje, seja de dinossauro ou de qualquer outra criatura. Inclusive, existe uma área da paleontologia que se chama geomitologia. Essa área da paleontologia é uma área que estuda culturas antigas e analisa, de acordo com representações de monstros antigos e esqueletos anatômicos de fósseis, o quão similares são de acordo com registros de culturas antigas e de descobertas científicas da época. E bem, então nós sabemos que fósseis eles eram escavados há milênios pelos romanos, pelos gregos e por outras culturas. E que os monstros das lendas eram muito similares a representações de fósseis. Como nós tínhamos na imagem anterior, né, o esqueleto de um Protoceratops comparado com a famosa criatura Grifon. Né? Porém, a palavra dinossauro, como eu já disse, ela surgiu no vocabulário durante o século XIX pelo anatomista e paleontólogo Richard Owen, que foi um dos maiores cientistas do século XIX, da era vitoriana, ficando atrás apenas de Charles Darwin. E uma curiosidade, Richard Owen e Charles Darwin já se conheceram. Bom, Richard Owen ele era um médico, um anatomista, que escavava fósseis de animais antigos e ele usava seu conhecimento em anatomia para identificar estruturas ósseas referentes a qual região do corpo pertencia e a qual organismo, grupo pertencia. E Richard Owen, no século XIX, escavou e denominou uma espécie de dinossauro chamada de Megalossauros. Tá legal, vocês devem estar olhando para essa imagem e devem estar se perguntando: isso aí é um dinossauro, Gabriel? Bom, teoricamente podemos dizer que isso é um dinossauro sim, um megalossauro, mas o megalossauro que nós conhecemos é muito diferente desse. Isso é verdade. Mas existe uma explicação para isso. Bem, século XIX, Richard Owen encontrou uma mandíbula e alguns ossos do pubis e do fêmur de uma criatura antiga, da qual, segundo seu conhecimento de anatomia, não batia com os registros de esqueleto de animais que nós temos presente hoje em dia. Não era esqueleto de humanos, não era esqueleto de répteis conhecidos atualmente, de mamíferos conhecidos atualmente. Eram esqueletos que indicavam, evidenciavam uma nova espécie de animal, de um passado muito, muito antigo. Segundo a biografia, o próprio Owen se assustou com o tamanho dos esqueletos dos animais e, por isso eu mencionei a geomitologia, por causa disso. Esqueletos de criaturas tão grandes, mas tão grandes que pareciam com monstros de lendas. E, segundo os conhecimentos anatômicos de Richard Owen,
ele analisou o pubis do animal, que era muito similar ao pubis de crocodilos. Então, segundo essa semelhança morfológica, ele pôde concluir, com seu conhecimento de anatomia, que o esqueleto deste animal era um esqueleto de algum tipo de réptil, devido à similaridade do pubis com o de um crocodilo. Então, ele propôs que esse animal, Megalosaurus, era um tipo de réptil gigante de um passado muito antigo que só pode ter existido numa época onde não havia humanos, num tempo em que a Terra era governada por titãs, por bestas, a qual ele denominou essa criatura como Megalosaurus, como nós conhecemos, que significa grande lagarto, mega de grande e saurus de lagarto, Megalosaurus, um grande lagarto. E em 1842, Owen estava escrevendo um relatório para o Congresso de Ciências do Reino Unido, e quando ele estava descrevendo Megalosaurus, e ao mesmo tempo, no século XIX, outros cientistas e outros pesquisadores estavam descrevendo fósseis encontrados de outras criaturas similares ao Megalossauro no termo Reptilia, e Owen, analisando esses animais, incluiu-os em um novo grupo, em uma nova ordem, denominada como Dinossauria, para esses grandes lagartos do passado que tinham características do pubis em comum. E então, a partir de Dinossauria, esse termo que o próprio Richard Owen denominou, que provém do grego, significa dinos, terrível, e sauro, lagarto. Portanto, o significado da palavra dinossauro significa lagarto terrível. E, durante o seu relatório, Owen, quando estava descrevendo o Megalosaurus e desenvolvendo o termo dinossauria para a ordem da filogenia, que mais tarde na biologia seria utilizada e está sendo utilizada até os dias atuais, no final de seu relatório, ele descreveu algumas características em comum que ele percebeu nesse grupo de animais, os dinossauros. Uma delas era que os dinossauros poderiam variar tanto de carnívoros para vegetarianos, que é o mesmo que herbívoro, e que esses animais, de acordo com a anatomia de seu pubis, eram animais ovíparas, que colocavam ovos. E ele usou a palavra sangue frio em seu relatório. Claro, porque na época os dinossauros que eram caracterizados e ainda hoje são caracterizados como répteis, nós sabemos que atualmente os répteis são animais de sangue frio. Portanto, acreditava-se que no passado os dinossauros eram criaturas de sangue fria. E também, devido à similaridade com os crocodilos, Owen pôde concluir que os dinossauros tinham corações de 4 câmaras, que é o mesmo tipo de coração que os crocodilos têm, e que era muito similar com os mamíferos hoje em dia, que são animais de sangue quente. Percebeu a similaridade? Um anatomista estava comparando o esqueleto de animais atuais com os dos animais do passado para ter a certeza de que era uma espécie nova. Portanto, a ordem de dinossauro foi criada. E nós temos aqui uma representação do Megalosaurus por Owen e a representação do Megalosaurus nos dias atuais. Nós percebemos que existe muita diferença do Megalossauro descrito no século XIX por Owen e o Megalossauro que nós conhecemos hoje em dia. Perceba a cauda que nós tínhamos na representação de Owen, de um lagarto arrastando a cauda no chão, de que era quadrúpede, e aqui nós temos um animal bípede com a cauda ereta. Era muita diferença. Nós sabemos que do século XIX para os dias atuais, a paleontologia mudou muito. Portanto, nós não podemos julgar ou criticar Owen pelos seus erros da época, mas devemos agradecê-lo por ele ter originado esse tão fascinante grupo de animais que nós temos hoje em dia. E, quando Owen escreveu seu relatório, falou sobre o megalossauro, dinossauros em gerais, durante o Palácio de Cristal em 1851, Owen levou a sua exposição do Megalosaurus para esse palácio, a qual era todo ano, a partir daquela época, um encontro, um congresso de cientistas da época para falar dos assuntos dos naturalistas, que eram como se fossem os biólogos de hoje em dia. E aqui nós temos uma representação artística desenhada do Palácio de Cristal na época. E
Nós temos aqui, no Palácio de Cristal, que existe até os dias de hoje, a representação do Megalosaurus da época de Owen, segundo o modelo que Owen propôs que seria o animal. Existe até os dias de hoje essa estátua e no Palácio de Cristal no Reino Unido. Portanto, o objetivo desse vídeo era saber quem propôs o nome dinossauro e acabamos de descobrir que foi Richard Owen, um naturalista britânico. E aqui nós temos algumas referências para os interessados de onde essas informações foram trazidas para que vocês possam buscar um conhecimento a mais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e fiquem atentos ao próximo para mais uma descoberta. Até a próxima, pessoal!